noite, né, a todos. Sempre é bom estarmos na igreja na quarta-feira, né? Quarta-feira eu digo assim que é sempre a quarta-feira como se fosse assim, pensando num sábado e outro sábado, né? Nós temos aqui um sábado e outro sábado. Aí vamos imaginar um varal de roupa, né? O varal de roupa faz assim. E aí o que é a quarta-feira? A quarta-feira é aquela taquarinha que vai no meio, né? Que dá aquele gásinho, né? Então a gente vai na igreja no sábado, né? Ganha energia, passa, domingo, segunda, terça, aí na quarta-feira dá aquela queda, aí sobe de novo, vem na igreja, aí depois vai embora, fica quinta, sexta, aí sábado dá aquela subida de novo. Então, sempre é importante estar na quarta-feira. Amém. Quero convidar os irmãos, para aqueles que puderem, vamos colocar de joelhos e ter na palavra de oração. Santíssimo Deus, bondoso Pai, queremos, Senhor, ser gratos a Ti por podermos estar na Tua casa. Sabemos, Senhor, que carecemos tanto das Tuas misericórdias, também, Senhor, das Tuas bênçãos. Mas precisamos, Senhor, melhorar a cada dia. Sabemos que somos pessoas e seres falhos ainda perante a Tua presença. Por isso, Senhor, viemos à Tua casa nesta quarta-feira. Esta quarta-feira de oração para colocar aos Teus pés nossos pedidos de oração, nossos agradecimentos, também nossas súplicas, por um caráter melhor e uma vida melhor. Também queremos, Senhor, estudar a Tua palavra nessa noite para aprendermos cada vez mais de Ti, porque isso é importante para a nossa vida espiritual. Esteja conosco, Senhor, esta noite aqui com todos os membros reunidos. Esteja também com aqueles que não puderam vir, onde estiver, onde andar, esteja junto com eles, com a proteção dos anjos, com o Santo Espírito. Também esteja, Senhor, com quem nos acompanha pelo YouTube, pelos vídeos, pela internet. Que eles venham, Senhor, a ter as Tuas bênçãas, Tuas misericórdias, de acordo com a Tua vontade. Agradecemos, Senhor, por tudo nesse instante. Não que haja em nós merecimento, mas pelo doce nome de Jesus. Amém. Sabemos, irmãos, que o culto de adoração não é só estudo da palavra, mas também ofertas, para aqueles que vieram preparados para entregar a sua oferta, esteja à vontade. Esse é o seu momento. Santíssimo Deus, bondoso Pai, agradecemos, Senhor, nesse momento que podemos ofertar a Ti. Receba, Senhor, dízimos e ofertas que sejam usados para a Tua boa obra. Em nome de Jesus. Amém. Mais uma vez, então, uma boa noite você que nos assiste também aí pelo YouTube. Essa aqui é a Igreja Adventista de Bom Sucesso, na cidade de Gravataí, no Rio Grande do Sul. Eu sou José Flores, sou o ancião desta igreja e esta noite vamos estudar mais uma vez a Palavra de Deus. Quero convidar você que está aí assistindo e aos irmãos que estão conosco, também reunidos aqui atrás da câmera, que estão nos assistindo também, para abrir a Bíblia no livro de Salmos 23. Abra também você a sua Bíblia no livro de Salmos 23. Sabemos que os salmos eles são, na verdade, cânticos, né? São cânticos. E Davi, ele, lá com as suas ovelhas, pastoreando suas ovelhas, ele tinha um tempo livre para poder compor músicas. E os salmos são músicas, são cânticos, né? E este aqui é um salmo que Davi, ele escreveu já tardio,
né? Então ele não escreveu o Salmo 23, esse cântico do Salmo 23, ele não escreveu quando era um menino, jovem lá pastoreando as ovelhas. Ele escreveu quando ele já era rei, já de avançada idade. Então quando a gente olha, por exemplo, para o Salmo 23, a gente acaba olhando assim e vendo um dos princípios básicos da interpretação. Eu sempre digo que são 3 princípios básicos da interpretação, né? É a hermenêutica, a exegese e a perícope. A hermenêutica é o que o texto quer dizer, né? A perícope é o que diz antes e depois do texto. Então nós teríamos que ler o Salmo 22 e o Salmo 24, ou mais à frente ou mais atrás, para poder encontrar a perícope. Mas quando eu penso em exegese, a exegese tem outras colocações, mas eu vejo a exegese como, por exemplo, eu me colocar no lugar do autor, ou me colocar de forma, mesmo que seja simbólica, imaginária, mas como se eu estivesse lá, junto com o autor, ao lado dele, sentado do lado dele, assistindo o autor escrever e ao mesmo tempo conseguindo entender o seu próprio sentimento. Então, quando eu consigo ler um texto e me colocar dentro do texto, me reportar para dentro da história, me imaginar lá, nos dias de Davi, né? Nos dias de Davi, numa mesa com a sua caneta escrevendo, e eu ao lado de Davi ali, olhando ele escrever, eu fico imaginando que Davi deve ter escrito esse Salmo 23 aqui, pensando quando ele não era rei. Então foi como se fosse um salmo de boas lembranças, ou de tempos que nunca voltam, como a gente já tem hoje. Eu tenho 52 anos, vou fazer agora em fevereiro, tenho 51, indo para 52. A gente pensa assim, naquele tempo, quando eu era jovem, eu fazia tal coisa. Então aquela descrição saudosa. Então eu vejo Davi escrevendo esse Salmo 23 também, com um sentimento de saudosismo, né? Vamos ler então, você que está aí de casa também, assistindo pelo YouTube também, vamos ler. Aqui diz o seguinte, que o primeiro verso: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Quando eu vi esse texto aqui, eu pensei assim, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará, dessa forma eu apliquei aqui os 2 princípios básicos da interpretação, que é a hermenêutica e a exegese. Eu apliquei elas ali. E quando eu aplico a hermenêutica e a exegese, eu entendo o seguinte, que se eu pensar assim, o Senhor é meu pastor e nada me faltará, eu vou pensar assim então, nada me faltará, inclusive aquilo que eu não preciso. O Senhor é meu pastor e nada me faltará, tanto o que eu necessito como aquilo que eu nem precisava. Então, quando eu penso assim, o Senhor é meu pastor e nada me faltará, eu estou tentando entender para mim mesmo e para as pessoas, que eu vou ter aquilo que eu preciso, e inclusive aquilo que eu nem precisava, mas veio mais. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Quando eu vou ao original, eu descubro que não está assim. Quando eu vou ao original, eu descubro que está assim, o Senhor é meu pastor e de nada tenho falta. Um dos originais. Mas se fosse no outro, mais original ainda, ficaria um pouco mais diferente. Mas a ideia central, exegética, do nada me faltará, de nada tenho falta. Quando eu pego e faço a hermenêutica e a exegese do de nada tenho falta, eu entendo diferente. Quando eu vejo de nada tenho falta, eu entendo que de nada necessário me faltará. Agora, quando eu leio nada me faltará, eu terei o necessário e mais ainda além do necessário. Não. Quando eu olho no original, eu descubro que é o necessário que não vai me faltar. E não o a mais necessário. Então, quando eu resolvo entrar na caminhada cristã, quando eu resolvo fazer parte do nome de cristão, eu tenho que entender que a minha vida ela não vai ser um mar de rosas. A minha vida não vai ser só flores, só com arco-íris e tudo lindo, belo, maravilhoso, saltitante, com pássaros voando e gorjeando por todos os lados, peixes coloridos, saltitantes. Não, a minha vida não vai ser assim. A minha vida não vai ser o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Não, a minha vida será o Senhor é meu pastor e de nada necessário me faltará. É isto. É o necessário que eu preciso. Eu não preciso amar do necessário. Ninguém precisa amar do que necessário. Eu sou militar da reserva.
E eu sei muito bem o que é viver com pouco. Quem serviu o exército um bom tempo sabe como é viver com pouco. Viver dias e dias num lugar onde não tem nada, com tão pouco. Ali a gente vê o verdadeiro sentido de nada tenho falta. Continuando no texto, eu vejo assim, no verso 2, diz assim: Ele me faz repousar em pastos verdejantes e leva-me para junto das águas de descanso. Algumas traduções falam das águas tranquilas. Aqui, Davi está fazendo uma consulta de memória do tempo que ele era pastor, quando ele saía da casa de seu pai com as ovelhas, e ele tinha que atravessar um deserto perigoso, pedregoso, sem nenhum recurso, mas que de certa caminhada, lá ele encontraria um oásis onde tinha água, tinha pastos verdejantes para suas ovelhas. E era a tarefa dele, a função dele como pastor era conduzir as suas ovelhas até aquele local. Por isso que o texto fala aqui, ele escreve, ele faz uma comparação da profissão dele quando jovem como pastor, dos cuidados que ele tinha com as ovelhas como pastor, e ele faz um parâmetro aqui, uma comparação da função de Cristo como pastor. Então, assim como Cristo tem o compromisso de não deixar que nada necessário me falte, Cristo também tem o compromisso de me levar em pastos verdejantes e ao mesmo tempo me levar aqui em águas de descanso, águas tranquilas. Então, ele lembrou que quando ele era pastor, ele atravessava um local ruim para levar em pastos verdes e águas frescas. Então, ele levava a ovelha. E eu fiquei pensando o seguinte, irmãos, e você que está assistindo também aí no YouTube, qual a única defesa de uma ovelha? Se a gente pensar, um leão, ele tem a sua força, seus dentes, as suas garras. Uma cobra, ela tem a sua sagacidade, a sua rapidez e o seu veneno. Um pássaro tem o poder de voar. E todos os outros animais, e muitos insetos, inclusive até peixes, têm as suas defesas, tem algumas armas de defesa. Mas qual a defesa da ovelha? A ovelha não tem defesa, ela não voa, não corre o suficiente para se salvar do predador, ela não tem veneno, ela não tem garras, ela não tem dentes, ela não salta 3 metros para frente. Qual a defesa da ovelha? Ela não tem defesa nenhuma. A única defesa da ovelha é só uma. A única defesa da ovelha é medo. A única coisa que ela tem para se proteger do perigo é medo. Só isso. É a única defesa dela. E se tirarmos uma ideia da ovelha para o ser humano, nós como seres humanos, temos alguma arma, alguma forma de defesa dos nossos predadores? Nós temos veneno, sabemos voar, corremos mais rápido que um predador? Não. A nossa única defesa também é medo. É inteligência, é pensamento. Nós só podemos pensar, raciocinar e escolher. A ovelha ela não tem defesa nenhuma, é só medo. É por isso que aqui diz o texto que leva para águas tranquilas, porque a ovelha quando está lá na beira do riacho, onde passa a água, e o texto fala sobre águas tranquilas, porque Davi lembrava que aonde ele levava as ovelhas tinha águas turbulentas, águas que batiam nas pedras e faziam barulho. E as ovelhas elas eram tão medrosas que se a água que passava no rio, no arroio ali, fizesse muito barulho nas pedras, elas não bebiam por medo do barulho das pedras. Então o pastor tinha que ir lá, pegar a água com as mãos e levar até a boca da ovelha, para que ela pudesse beber na mão do pastor, aonde a água era tranquila, porque a água lá no rio era turbulenta e não era tranquila, e ela tinha medo daquela água. Então o pastor tinha que pegar na mão aqui e colocar na boca de cada ovelha, para que elas pudessem beber e ter águas tranquilas ou águas de refrigério. Continuando aqui, diz o texto ali, no verso 3, refrigera-me a alma, quando bebe aquela água da mão do pastor, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. As ovelhas, elas seguiam o pastor, e o pastor ia na frente das ovelhas, e ele ia cantando. E conforme ele ia cantando, gritando, cantando, as ovelhas ouviam a voz do pastor e o acompanhavam, todas elas em fila indiana, enquanto tivesse o pastor. Tanto que existiam lugares oásis, aonde se juntavam vários grupos de rebanhos.
E as ovelhas se misturavam todas entre elas aqui para poder beber. 4, 5 rebanhos, todos misturados. E a gente olhasse assim, mas olha só, como é que vai saber depois quem é a ovelha de quem aqui? Mas depois dá para perceber que quando os pastores saem, eles saem cantando, e cada ovelha que reconhece a voz do seu pastor, ela vai acompanhando o seu pastor, porque ouve a sua voz e reconhece a voz do seu pastor. Então a ovelha sabe quem é o seu pastor. O pastor pode olhar para todas as ovelhas e ver todas misturadas, parecendo igual uma outra. Mas a ovelha, ela sabe a voz do seu pastor. Então, este texto aqui, no verso 3, diz ali: guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Quando a ovelha lembra e sabe qual é a voz do seu pastor. No verso 4 diz assim: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Aqui, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, Davi com certeza lembrou dos penhascos, das pedras, dos desfiladeiros, dos desertos que ele atravessava com as ovelhas, aonde tinham lá os predadores, as cobras, tinham os penhascos, as pedras, os buracos, os desfiladeiros que elas poderiam cair e se machucar. As ovelhas sabiam que enquanto estivessem seguindo o pastor, elas até poderiam atravessar o vale da sombra e da morte. Mas enquanto continuassem com o ouvido ligado na voz do pastor, elas estariam seguras. É como nós, irmãos, como você que está nos assistindo. Nós, quando perdemos de vista o ouvido na voz do pastor, nós caímos nas dificuldades da vida, caímos nas ciladas da vida, caímos na mão dos predadores deste mundo. Então temos que estar sempre despertos, sempre alertas, para sempre estarmos de ouvido ligado na voz do pastor. Continuando o texto, para terminar aqui o verso 4, diz ali: o teu bordão e o teu cajado me consolam. Algumas traduções falam: a tua vara e o teu cajado me consolam. Ora, a tua vara e o teu cajado não seria a mesma coisa que é aquele equipamento que o pastor carrega, né? Um cajado. E lá nos tempos bíblicos, alguns cajados, eles eram ajustados o seguinte, que na ponta de cima ele tinha uma curva, assim, como um anzol, aqui, como um gancho, uma curva. Tinha essa curva na ponta. E na parte de baixo, tinha uma ponta aqui na parte de baixo, tá? E aqui na parte de cima, alguns torciam aqui e saía de dentro uma lâmina. Alguns pastores tinham um cajado preparado, na qual era o cajado, e dentro do cajado aqui, na parte de cima, torcendo, abria e saía uma lâmina de dentro. Esta lâmina. Então, o cajado do pastor, ele tinha 3 funções. O cajado tinha 3 funções. Ele tinha a função que quando uma ovelha caísse num buraco, com aquela parte de gancho, ele colocava lá embaixo e pegava a ovelha pela cabeça aqui e puxava lá para cima. Então o cajado tinha uma função salvadora. Salvadora. A ovelha caiu, então ele salva. O texto, por exemplo, da ovelha perdida, quando o pastor encontra a ovelha perdida, salva a ovelha, coloca nos braços e volta para casa, o texto não mostra, mas se aquilo fosse uma história real, aqui era uma parábola, mas se fosse uma história real, e essa ovelha tivesse caído num buraco, esse pastor teria pego essa ovelha com esta ponta curva do cajado, onde ele levanta e a salva ela do buraco. Então, o cajado tinha uma função salvadora. A outra parte é quando o cajado, ele tinha abrir aqui e sair uma lâmina, o cajado virava uma lança. E quando o cajado ajustava aqui e virava uma lança, para poder lutar contra os predadores, contra leões, lobos e outras coisas mais, ele tinha uma função protetora. Então, o pastor, ele ajustava aqui e virava uma lança, e esta lança servia para lutar com os predadores, para salvar as ovelhas. Então, ele tinha uma função de proteção, uma função protetora. Quando as ovelhas estavam caminhando em fila indiana e deveriam ficar aqui na trilha, porque saindo da trilha poderiam cair em alguma cilada, ou alguma armadilha, ou algum perigo, quando uma ovelha saísse da linha, o pastor pegava o seu cajado e dava um toque na ovelha, para que ela pudesse voltar para a fila junto com as outras. Então, o cajado aqui, ele tinha uma função de correção,
de disciplina, ou uma função disciplinadora. Então nós vemos aqui que o cajado do pastor tem 3 funções: salvador, protetor, disciplinador. Quando nós vemos Jesus comparado com o pastor, e este pastor das ovelhas tem um cajado na qual esse cajado é salvador, protetor e disciplinador, e nós olhamos para Jesus e nós vemos também que Jesus tem um cajado, e esse cajado chama-se lei de Deus. E esta lei de Deus, ela funciona para quê? Ela funciona de forma salvadora, protetora e disciplinadora, comparando os dois. Então, por isso que ele traz aqui, Davi traz ao seu texto desta canção a colocação do seu cajado e as funções dele. Colocando ali também, diz o seguinte, no verso 5: preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários, e unges-me a cabeça com óleo, e o meu cálice transborda. Por que preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários? É quando Davi lembra que quando ele volta com as suas ovelhas, de volta até a sua casa, ele as coloca onde? Ele as coloca dentro do aprisco, que é um local onde elas vão passar a noite. Esse aprisco é cercado com uma cerca de pedras de altura, variava de acordo com a necessidade, mas vamos supor que fosse uma altura assim, uma mureta grande feita de pedras, aonde só tinha uma entrada, aqui. Então, era uma entrada estreitinha, aonde só passava uma ovelha de cada vez. Tá? Lembram que o texto diz que melhor é ir pela porta estreita do que a porta larga? Pois é, o aprisco aonde o pastor colocava suas ovelhas para passar a noite, que a noite era o momento mais perigoso, então ele colocava dentro do aprisco. A entrada do aprisco era uma entrada estreitinha, que servia para quê? Servia para que o pastor pudesse contar as ovelhas. Então cada ovelha que entrava, ele não conseguia entrar 2 de cada vez, tinha que ser uma de cada vez, porque não cabia. Então cada um que passava, ele batia com o cajado em cima e contava. Por isso é que lá na parábola diz que o pastor tinha 100 ovelhas e ele contou, só tinha 99. Como que ele sabia que tinha 99? Por quê? Porque ele contou. E como é que ele contou as ovelhas todas misturadas? Ele contou quando entra no aprisco. É o único momento em que o pastor consegue contar as suas ovelhas, porque elas estão passando uma a uma. Então, conforme ele está passando, ele contava. Quando ele contou, ele encontrou 99, aí não tinha mais. Aí ele deixou as 99 e foi procurar que faltava. Então, quando o texto diz aqui, preparas-me uma mesa perante mim, ele lembra o momento em que ele coloca as ovelhas no aprisco, as conta para ver se estão todas ali, para que não falte nenhuma. E aí ele faz o quê? Prepara uma mesa diante de mim na presença dos meus adversários. Quer dizer o seguinte, que ele conseguiu conduzir as ovelhas de volta pelos perigos até o aprisco e não perdeu nenhuma. E os adversários das ovelhas ficarão do lado de fora do aprisco. Então ali ele as alimenta e eles dão comida para que elas possam passar a noite num local seguro. Mas tem a porta, e a entrada do aprisco não tem porta, é só uma entrada. Poderia entrar um predador. Não entra por quê? Porque o pastor, ele monta a sua cama na porta do aprisco. É ali que ele vai dormir. Depois que todas as ovelhas entraram, o pastor monta a sua cama na entrada da porta do aprisco e é ali que ele dorme. Os predadores não têm coragem de entrar pela porta aonde está o pastor, porque sabem que ele está armado. Sabem que o pastor, além de estar armado, ele está pronto e disposto para morrer por suas ovelhas. Se precisar entregar a sua vida pelas ovelhas, ele vai entregar a sua vida pelas ovelhas. Por quê? Porque ele está à porta do aprisco e ele está armado. Então, os predadores ficarão à volta do aprisco. E as ovelhas só vão dar atenção para o pastor que está à porta. Se vir um predador na beira do aprisco, na mureta do aprisco, e chamar as ovelhas, elas não vão. Porque elas entendem que aquele único que está na porta do aprisco é aquele que elas têm que obedecer. Então ali elas estarão seguras. Por isso que o texto diz, preparas uma mesa na presença dos meus adversários. Por quê? Porque eu consegui chegar salvo. E unges-me a cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Unges-me a cabeça com óleo. Nós aceitamos a Cristo como Salvador pessoal. Nós aceitamos o batismo por imersão. É como se fosse simbolicamente o óleo descendo por nossa cabeça.
E nós estaremos declarando ao mundo inteiro quem é, daqui para frente, o nosso pastor. Então, quando as ovelhas aceitam e pedem para que o pastor coloque óleo na cabeça delas, elas estão dizendo: eu quero fazer parte do teu rebanho, eu quero que você seja o meu pastor. Amém? Continuando o texto, ali diz o seguinte no verso 6: bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo o sempre. Bondade e misericórdia. Bondade e misericórdia é o que nós vamos encontrar se estivermos sempre ligados e cuidados e controlados por este pastor, este bom pastor, que está pronto para entregar a sua vida pelas suas ovelhas. Aqui também diz que nós vamos habitar na casa do Senhor todos os dias da minha vida. Ora, a casa do Senhor, aonde fica a casa de Deus? Nos altos céus. Para que eu possa habitar na casa de Deus, eu preciso me salvar nessa terra. Aí sim, todos os dias da minha vida, que não terão mais fim, mas enquanto eu estiver nesta terra aqui ainda, e eu quiser habitar na casa do Senhor, ter bondade, paz, misericórdia, ter o cuidado de Deus, ter um pastor que está disposto a entregar a sua vida por mim, ter os meus adversários longe de mim, eu preciso aceitar a unção do santo batismo e da aceitação da pessoa de Cristo através do santo batismo. E que eu possa também habitar na casa do Senhor por longos dias e para todo sempre. Que nós possamos, irmãos, e você também de casa aí que está assistindo, possa aceitar este pastor, o bom pastor, que está disposto a entregar a vida por suas ovelhas. Jesus já entregou a vida por você, já entregou a vida por mim. Se você ainda não aceitou a Cristo como Salvador pessoal, está você disposto a aceitar a unção na sua cabeça através do santo batismo? Aceite a Cristo como Salvador pessoal e permita que este bom pastor cuide de você pelas veredas da justiça, por amor de seu nome. Amém? Vamos cantar então um hino aqui e eu convido a você para nós fazermos uma oração. Oremos todos juntos. Santíssimo Deus, bondoso Pai, te agradecemos, Senhor, que estamos mais uma vez na tua casa. Somos gratos, Senhor, porque podemos ter a Ti como nosso bom pastor. Te agradecemos, Senhor, porque tens cuidado de nós, tens nos levado para veredas da justiça, tens nos dado, Senhor, águas tranquilas e pastos verdejantes. Te agradecemos, Senhor, porque tens não deixado nos faltar nada daquilo que realmente precisamos, Senhor. Daquilo que é fútil não precisa mandar para nós. Precisamos apenas aquilo que nós necessitarmos. Apenas água e pão é o que precisamos até a tua breve volta, Senhor. Porque sabemos nos altos céus, a qual vamos habitar junto contigo, nas tuas mansões celestiais, lá nós vamos ter abundância de alimentos, fartura de alimentos, a qual nada vai nos faltar. Enquanto estivermos nessa terra, que possamos ser ovelhas com os ouvidos ligados à tua voz, para que possamos ter a cada dia a nossa vida transformada e aceitarmos a Ti como Salvador pessoal. Em tudo, Senhor, te agradecemos. Não que haja em nós merecimento, mas pelo teu poder de Cristo, em nome de Jesus. Amém.